17 de outubro de 2025. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha estudos da Palavra de Deus. Aqui no canal você encontra estudos dos Evangelhos, dos livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Eu convido você a acessar a seção das playlists e lá você vai encontrar vários estudos da Bíblia, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas, do Evangelho de João, de 1ª, 2ª e 3ª João, que são as cartas que João escreveu para a igreja, de Tiago e também de estudos que foram feitos de provérbios em várias outras situações. Desde 2023, nós temos feito a leitura mensal de provérbios. Você que está aqui inscrito no canal, que acompanha o canal, sabe disso. E você que é novo, saiba que o livro de provérbios é um livro que tem apenas 31 capítulos. Então você consegue fazer a leitura de provérbios todos os meses, e o livro de provérbios foi escrito com a finalidade de dar experiência para quem é inexperiente na vida e para trazer sabedoria para aqueles que já são sábios. Então o livro de provérbios, ele foi escrito com a finalidade de trazer orientação para uma vida próspera, para uma vida feliz, para uma vida em que você vai ser bem-sucedido, em que você vai conseguir realizar bons negócios, você vai conseguir formar uma boa família, você vai conseguir ter filhos que são obedientes e que seguem a Deus, você vai ter uma boa carreira, um bom negócio, uma boa colocação na sua vida profissional e o mais importante de tudo, você vai ter relacionamento com Deus. E quando você partir dessa vida, você vai estar na eternidade com Ele. Por isso que o livro de Provérbios é um livro que vale a pena de você ler todos os meses. O ser humano aprende pela repetição. Você não aprende as coisas quando você lê uma única vez, mas quando você lê todos os meses, você sempre recorda aquilo que você está deixando escapar e você corrige aquilo que você está esquecendo, e de você corrigir todos os meses aquilo que você está se esquecendo, você vai desenvolvendo e construindo hábitos fortes. Existe uma diferença entre hábito e vício. O vício é para o lado negativo. Então é a bebida, é o cigarro, é a droga, é a pornografia, é a mentira, é o adultério, é a promiscuidade, é a fornicação, é a corrupção, é o suborno, é a ira, o ficar de pavio curto com raiva das pessoas de maneira muito rápida, é a contenda, é a guerra, é a discussão, é a inveja, é a preguiça, é o comer em excesso, comer muitas emoções. A pessoa quando come em excesso ou come de menos, ela está comendo ou comendo de menos em razão das suas emoções. É o falar mal a respeito do próximo, tudo isso são hábitos, são vícios, são vícios. A diferença do vício é o hábito. O hábito é aquilo que é positivo. Então a pessoa tem o hábito de ler a palavra de Deus, o hábito de orar, o hábito de fugir da fornicação, da proposta indecente, da mulher imoral, do homem imoral, é o hábito de praticar a corrida, o exercício físico, seja a corrida, natação, a musculação, o pilates, aquilo que você prefere fazer, mas tenha uma atividade física que você gosta, que você faz para cuidar do seu corpo. É o hábito de tomar o café, tirar o açúcar, é o hábito de beber água, o hábito de dormir na hora certa, o hábito de não ver rede social para ficar fazendo fofoca a respeito da vida dos outros. A pessoa ganha hábitos.
Você constrói os hábitos, você elimina os vícios e troca os vícios por hábitos. Não tem como o ser humano não ter uma rotina. Os estudos a respeito dos seres humanos é que eles precisam de rotinas. A diferença entre a pessoa que vai ser bem-sucedida daquele que anda mal é que a pessoa bem-sucedida desenvolve, ela constrói hábitos, ela vence, ela elimina os vícios. No lugar do vício, ela coloca hábitos novos. Hábito de estudar, hábito de aprender coisas novas, hábito de querer saber a respeito daquilo que vale a pena estudar, hábito de não saber a respeito da vida dos outros. A pessoa tem o hábito de estar sempre dedicada, ocupada com coisas importantes para sua família e para sua própria vida. Então, o livro de Provérbios, ele mostra quais os hábitos que nós devemos construir para ter um excelente relacionamento com Deus e cuidar da nossa vida. Por isso que a leitura de Provérbios é muito boa, porque ela nos faz refletir nos vícios, porque o livro de Provérbios fala sobre o que é errado. E quando ele fala, aponta o que é errado, ele vai mostrando isso aqui tem que ser eliminado da minha vida. E também fala o que é bom. O livro de Provérbios, ele fica o tempo todo falando: o justo faz isso, o ímpio faz aquilo. O reto faz isso, mas o iníquo faz aquilo. Então você tem um balanceamento do que é vício e do que você deve construir como hábito. Tem um livro que fala que se você medita em Provérbios todos os meses por 2 anos, você começa a tomar decisões melhores. E se você insiste fazendo isso durante 5 anos, você prospera em tudo que você faz. Tem todo sentido, porque um ano tem 12 meses. Se você lê Provérbios 12 vezes no ano e faz isso em 5 anos, você vai ver o livro de Provérbios e colocar em prática 60 vezes. E quando você vai eliminando os vícios e fazendo a coisa correta o tempo todo, você não tem como não prosperar. Você com certeza vai prosperar. Provérbios capítulo 17. Hoje é dia 17 de outubro. O mês de outubro tem exatamente 31 dias. E o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, nesse mês, nós estamos fazendo estudo de Provérbios, um capítulo de Provérbios por dia. Hoje é dia 17 de outubro, capítulo 17. Versículo 1. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas, com contenda. Não adianta você buscar a riqueza se você não honra a sua família. Não adianta você ficar o dia inteiro trabalhando para conseguir ganhar mais dinheiro para pagar pacotes de viagens, carros importados, casa que é cara, se você não está presente. Você tem que dedicar um tempo para desfrutar com a sua família. E você tem que manter um bom diálogo e um bom relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Tem pessoas que se entregam para o dinheiro, começam a buscar muita riqueza e riqueza e riqueza e esquecem de manter o relacionamento com o marido, com a esposa, de olhar no olho os filhos. E os filhos acabam ficando perdidos porque têm bens materiais, mas não têm o contato com o pai e com a mãe. Tem casais que se divorciaram por causa da busca por dinheiro, da busca por riqueza. A pessoa correu tanto atrás da riqueza que acabou perdendo a relação conjugal, a relação com os filhos. Então o versículo 1 fala: é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Ele fala casa cheia de vítimas porque aonde existe guerra, aonde não existe amor, só existem vítimas. As vítimas da desunião, as vítimas da falta de perdão, as vítimas que sofreram a indiferença, o desrespeito, a preocupação excessiva com o dinheiro. Não é
que o versículo 1 condena de você buscar a riqueza? Nós estamos lendo Provérbios, o livro de Provérbios fala muito que você deve buscar a sabedoria, porque aquele que tem a sabedoria prospera e aquele que tem a sabedoria tem mais do que o ouro, do que a prata. Porque com a sabedoria você consegue receber o ouro e a prata. Mas a questão é que correr atrás de dinheiro, de casa e carro e de coisas materiais e esquecer a respeito do relacionamento é algo que, se for para buscar a riqueza, para perder o casamento, os filhos, então é melhor dar uma pisada no freio, dar uma analisada de como está indo esse crescimento financeiro. Senão você vai prosperar financeiramente para depois perder o seu casamento e os seus filhos. O versículo 1 fala sobre buscar equilíbrio. Você tem que buscar a riqueza, sim, mas você tem que pensar em crescer sem esquecer de cuidar dos seus filhos e do seu marido e da sua esposa. Porque senão você vai ter uma casa cheia de vítimas. Você vai ter uma casa com boa comida, mas sem tranquilidade, sem paz. E a paz, a tranquilidade na casa vale mais, se você colocar na balança, do que você ter o melhor alimento na sua mesa. Quando você tem paz, quando você tem tranquilidade, você consegue estudar, crescer, melhorar o seu negócio, você consegue avançar e você avança com segurança. Versículo 2: O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O versículo 2 dá um conselho para aqueles que são filhos. Você que é filho de um pai que é empreendedor, que é dono de um negócio, o seu dever é zelar e cuidar por aquilo que você tenha recebido do seu pai. Você não pode descuidar daquilo que o seu pai tem colocado na sua mão. Tem filhos que pensam que o negócio do pai é só para sacar o dinheiro, para usarem o recurso para sua própria diversão. Não assumem compromisso e muitas vezes um funcionário é mais prudente e toma conta do negócio como se fosse o dono. O versículo 2 está dizendo: se você é filho, cuide do que você tem recebido do seu pai, porque senão um empregado vai acabar dividindo a herança com os seus irmãos. O versículo 3 fala que outra coisa, nós estamos usando essas cores aqui de maneira intencional. Então a cor laranja são os versículos que falam sobre sabedoria. A cor azul aqui nós colocamos para dar um destaque sobre as provações, azul escuro. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Então o versículo 3 fala que Deus coloca desafios na nossa vida. Você vai ter obstáculos, você vai encontrar barreiras para que você consiga vencer. A prata precisa da purificação pelo crisol. O ouro precisa passar pelo forno para derreter as impurezas e ficar só o ouro puro. E o Senhor, ele vai colocar você em situações em que a pessoa vai ficar provocando você para arrancar de você a paciência. É com a provação que você desenvolve paciência. É com a provação que você desenvolve a sua fé. Deus permite que o cristão passe por situações em que ele vai pensar: será que vai dar certo? Para provar a sua fé, para que você tenha fé. Então, o ouro puro, ele só sai quando ele passa pelo fogo. A prata só é pura depois que passa pelo crisol, pelo processo de purificação. A sua fé, a sua confiança só vem depois que Deus prova você. Então, muitas vezes, Deus vai permitir que você seja provado. Você vai ser provado no doce, no bolo, na preguiça de não levantar para fazer a sua atividade física. Você vai ser provado em momentos em que pessoas vão te cercar e
te provocar e você vai ter que treinar a sua paciência. Passaremos por provações. Não tem como escapar disso. Você vai ser desafiado. Então, sabendo disso, você sabe que todo dia é uma barreira, é um obstáculo para você orar. Porque vem pensamentos, eu acho que eu vou fazer aquele negócio primeiro. Não faça o negócio primeiro. Primeiro ore. Vai vir sempre uma tentação no momento em que você resolver colocar aquele tempo para ler a Bíblia. Mas você tem que dizer: eu não vou acessar a rede social agora, eu vou ler a Bíblia. Porque eu estou comprometido em ser ouro para Deus. Eu estou comprometido com o reino de Deus. Vai vir uma tentação quando você está ali no seu namoro, no seu noivado. De repente vem uma armadilha para você. No texto de Provérbios, capítulo 2, fala que você deve ter a sabedoria, porque a sabedoria te livrará da mulher imoral, daquela que vem com os seus elogios. E esse texto também se refere ao homem imoral, que vem para você que está no seu noivado, que está noiva de alguém para se casar. Até para você que é casado, você que é casada, vem o laço da mulher imoral, do homem imoral. E lá em Provérbios 2 está escrito: quando você tem a sabedoria, você passa por essa provação, porque você sabe, isso aqui não é para mim. Então o versículo 3 fala que o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O próprio Senhor permite as provações para ver se você decidiu pelo vício ou pelo hábito, pela coisa errada ou pela coisa certa. Versículo 4. O malfazejo, então o versículo 3, voltando aqui no 3 ainda mais um pouquinho. Todos os dias você recebe propostas. Propostas que são indecentes e propostas que são boas. Qual a proposta que você escolhe? Qual a proposta que você está escolhendo? Aquilo que você escolhe, ao longo do tempo, vai formando o vício ou o hábito. Você escolhe o que você quer para a sua vida. Versículo 4. O malfazejo é aquele que faz o mal. O malfazejo, aquele que vive fazendo o mal, atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O versículo 4 está dizendo: aquele que gosta de fazer o mal, ele presta atenção no lábio de quem fala coisas para fazer o mal. O lábio iníquo é o lábio, a boca daquele que ensina como praticar o mal. Então, quem gosta de fazer o mal, o malfazejo, ele fica prestando atenção em quem fala como praticar o mal. E o mentiroso, ele inclina os ouvidos para a língua maligna. Aquele que gosta de mentir, de destruir o próximo com mentiras, ele presta atenção em quem fala sobre as estratégias do mal. Versículo 5. E esse versículo 4 está aqui para nos ensinar uma coisa. Se você conhece uma pessoa que vive praticando mal e vive falando coisas ruins e como fazer o mal ao próximo, cuide da sua vida. Não conte nada da sua vida para essa pessoa, porque essa pessoa vai usar o que você falar para ela contra você. E o versículo 4 também está aqui para dizer o seguinte: não ande com pessoas que praticam mal. Essas pessoas que praticam mal, muitas vezes, elas são muito simpáticas, elas são muito legais, elas são pessoas que abraçam você, elas são pessoas que falam coisas boas para você. A vida vai ficar melhor, vai dar tudo certo. Mas toda essa ação deles de serem legais, de serem simpáticos, eles são assim, mas eles praticam o mal. Se pratica o mal, não importa se é uma pessoa que fica sorridente, se é uma pessoa que te dá um abraço, se é uma pessoa que te acolhe, porque essas pessoas, elas enganam dessa forma. É assim que o diabo age muitas vezes. Percebam que muitas vezes aquele que é justo, aquele que segue a Deus, ele vai dizer a você: o caminho é esse. Ele não vai ficar sorrindo para você, dando tapinha nas suas costas, dando abraço em você e muitas vezes dizendo: olha, faça
esse caminho porque esse caminho é melhor. Mas o caminho melhor, ele vai levar você para a alegria. E o caminho do mal, por mais que a pessoa que é maldosa seja legal, vai levar você para a sua destruição. Então, não se deixe levar por isso. Estamos falando sobre isso porque nós conhecemos muitas pessoas que disseram: mas aquela pessoa era tão legal comigo. Me dava um abraço, me dava uns tapinhas nas costas, falava assim: vai dar tudo certo. E depois eu fui lá um dia, saí com essa pessoa e essa pessoa bateu o carro e se envolveu num crime. Me levou por um lugar e arrumou uma confusão com uma outra pessoa. E aí a pessoa ficou de vítima, porque o malfazejo, a pessoa que praticava o mal, era uma pessoa legal, era uma pessoa simpática. Preste atenção no que a pessoa faz, quais são os resultados dela. Não se deixe levar por isso. Versículo 5: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Então aqui, nós estamos usando o roxo para todos os versículos que falam sobre a boca, o que a boca fala. Então o versículo 5 é: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. Deus criou todas as pessoas. Quem usa a boca para ficar zombando, escarnecendo, escarnecer significa zombar, diminuir, ridicularizar, menosprezar. Aquele que menospreza o pobre, ridiculariza o pobre, faz piada com o pobre, está insultando ao que o criou. Está insultando a Deus. Deus não quer que ninguém zombe do próximo. O mandamento é amar o próximo, ajudar o próximo, não diminuir, menosprezar, ridicularizar o outro. Independente se é pobre, se é preto, se é calvo, se é japonês, se está acima do peso, se é muito magro, se é alto, se é baixo, se é bonito, se é feio, não importa. Aquele que zomba, ridiculariza a outra pessoa não ganha nada com isso. Uma pessoa que tem alegria em ficar ridicularizando, humilhando e zombando do outro é uma pessoa que não encontrou a alegria de Deus. A alegria de Deus é fazer o bem, ajudar o próximo. Agora, tem pessoas que parece que são viciadas em humilhar e ridicularizar o outro. Elas dão risada da desgraça dos outros, quando os outros estão na miséria, quando os outros estão na desgraça, quando os outros estão humilhados, eles conseguem zombar e dar a risada disso. E veja que o versículo 5 fala sobre isso. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou, está insultando a Deus. E o que se alegra da calamidade não ficará impune. Aquele que fica alegre com a desgraça do outro vai receber o seu castigo. Aquilo que você deseja para o outro é aquilo que volta para você. Versículo 6. Aqui, laranja escuro, são os versículos que falam sobre família. Então, aqui, coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Então, uma pessoa idosa, quando ela tem netos, ela tem uma coroa, porque significa que ela formou a sua família, educou os seus filhos, e os seus filhos prosperaram, formaram família, tiveram seus netos. Então a ideia do versículo 6 é que os velhos têm uma coroa, recebem um prêmio quando sabem que os seus filhos foram bem cuidados, foram bem criados e prosperaram. E a glória dos filhos são seus pais. Ou seja, a alegria dos filhos é poder contar com seus pais, é poder dizer: eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que cuidaram de mim. Nem todo mundo tem isso. Existem pessoas que estão idosas e que seguiram caminhos errados e não conseguiram educar os seus filhos para que eles prosperassem. Pessoas que eram mais jovens e não tinham o entendimento da importância de cuidar dos filhos. Mas quem lê Provérbios sabe. Provérbios 22 fala: eduque o seu filho. Provérbios 13 fala: castigue o seu filho e ele te dará alegria.
Então, aqueles que estudam Provérbios sabem que o papel do pai e o papel da mãe é educar os filhos desde a infância nos caminhos do Senhor, para que eles cresçam honrando a Deus e seguindo o caminho correto. Tem pai e tem mãe que ensinam os filhos a beber, a fumar, e aí eles não recebem essa coroa. Eles veem os filhos perdidos, porque não seguiram a Deus e acabaram ensinando os filhos no caminho errado. Mas o versículo 6 está dizendo que existe uma promessa. Se você seguir pelos caminhos de Provérbios, você, quando for velho, vai receber uma coroa. Os filhos dos filhos, você vai ver os seus filhos abençoados. E a glória dos filhos são seus pais. Aqueles que são pais que honram a Deus vão querer fazer a vontade de Deus, vão ser a glória dos filhos, vão ser motivo de orgulho dos filhos. Então, o versículo 6 aqui está dizendo: existe um prêmio de você ser um bom pai, de você ser uma boa mãe, de você ler a palavra de Deus e educar os seus filhos no caminho de Deus. Existe um prêmio de todo o sacrifício que você realiza em levar os filhos para a escola bíblica no domingo. Tem muitas pessoas que pensam: domingo é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Mas vale a pena, porque esse conhecimento da palavra de Deus aos seus filhos vai trazer a eles um relacionamento com Deus. Eles vão crescer na graça de Deus e vão trazer motivos de alegria para você. Você que é pai, você que é mãe. E você que é pai que leva para a escola dominical, vai ver os seus filhos, vai ser a glória dos seus filhos. Versículo 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O versículo 7 fala que o tolo não tem sentido que um tolo fale aquilo que é excelente. Tolo é aquele que não busca sabedoria. Ele não vai falar o que é excelente. E o príncipe, aquele que é filho de Deus, príncipe aqui é filho do rei dos reis. Aquele que é príncipe. E ele não pode ter o lábio mentiroso. Não tem sentido que os filhos de Deus tenham lábios mentirosos. E aqui não é só o filho de Deus. Príncipe fala de alguém que ocupa um lugar importante. Fala de alguém que tem compromisso com o governo, que precisa honrar o seu pai, porque o seu pai é o presidente, o seu pai é o rei. Então, não convém que aquele que tem compromisso com Deus, não convém que aquele que é dono de um negócio, príncipe aqui fala de pessoas que lideram, que aquele que lidera seja mentiroso. Quem é líder de alguma coisa precisa ter um compromisso com uma liderança em que fala a verdade, para que os liderados o respeitem e vejam que você tem um compromisso com a verdade. Versículo 8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O versículo 8 está dizendo: se você der o presente para alguém, aquele presente é como se fosse uma pedra preciosa. Aquele presente que a pessoa ganha, por onde quer que ela olhe, ela sempre vai encontrar uma utilidade para aquele presente. Então o versículo 8 está dizendo que presentear uma pessoa é uma forma de você ter uma amizade com ela. Que presentear uma pessoa é uma forma de você mostrar que você ama aquela pessoa, que você tem consideração por ela. E parece que é muito óbvio isso, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade em dar presentes para outras pessoas, porque elas não receberam presentes quando eram criança. Passaram Natal, passaram momentos difíceis na família e elas têm uma dificuldade. Elas dizem assim: por que que eu vou dar um presente para alguém se eu nunca recebi? Porque nem todo mundo tem a realidade de ter tido uma família que recebia presentes. Tem pessoas que são de famílias que não recebiam presentes. Mas o versículo 8 está dizendo:
Mesmo que você tenha passado por dificuldades, você precisa entender que quando você dá um presente para alguém, você estabelece uma conexão com aquela pessoa. Se você não recebeu, se você sente essa falta, se você tivesse recebido, você não teria ficado alegre? Então, vença essa barreira de eu não dou presente para ninguém. Não é dar presente para todo mundo. Não é ser aquela pessoa que tem aquela pessoa que exagera. Ela dá presente para todo mundo e muitas vezes fica como uma pessoa bajuladora. O presente ele tem um sentido. Ele tem que ser honesto, sincero, verdadeiro, uma manifestação de um carinho que você tem por aquela pessoa, que mostra que você agradece pela amizade, pela comunhão. É nesse sentido. A pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Aquela pessoa que receber o presente, ela vai visualizar isso. Tem um outro versículo em Provérbios, nós vamos ler depois, que fala que tem a pessoa que é a pessoa corrupta. A pessoa corrupta, ela usa o presente de maneira diferente. Ela sabe que o presente tem proveito para quem ganha. Então ela dá o presente com a intenção maligna, com a finalidade de conseguir uma vantagem indevida. E o texto bíblico condena isso. Fala que aquele que usa do suborno não prevalecerá, mas o dar o presente. Por isso que a leitura de Provérbios, ela mostra a moderação, ela mostra o vício e o hábito. Mostra que dar o presente estabelece a comunhão e a amizade, mas mostra também que o presente pode ser usado como suborno e que quem faz isso receberá o seu castigo. Versículo 9: O que encobre a transgressão busca a amizade. Transgressão é quando uma pessoa desobedece uma regra. Então, o que encobre a transgressão, aquele que encobre quando alguém a ofendeu, quando alguém a xingou, quando alguém fez o mal a ela e perdoa, busca a amizade. Mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Eu deixei roxo aqui porque é por meio da palavra que a questão é renovada. Normalmente a pessoa fala, mas ele fez isso para você, ela fez aquilo para você ontem, você já esqueceu? Então aquela pessoa, quando ela usa a boca para renovar a questão, para ficar lembrando do passado, das coisas erradas que a pessoa fez, para gerar a separação entre os amigos, isso daí é algo que Deus abomina. Em Provérbios, no capítulo 6, está escrito que existem 6 coisas que o Senhor detesta, e a sétima ele abomina. E a sétima, lá em Provérbios, no capítulo 6, é o que cria contendas entre os irmãos. Então, o que encobre a transgressão, aquele que perdoa o erro do outro, busca a amizade. Mas aquele que renova a questão, aquele que vive falando das coisas que já aconteceram, que deram errado, separa os maiores amigos. Veja como você tem agido, com perdão ou renovando a questão. Versículo 10. Mais profundamente entra a repreensão do prudente do que 100 açoites no tolo. Então aqui o versículo 10 está dizendo, o tolo não aprende. Você fala e ele não aceita a correção. Provérbios capítulo 15 tem vários versículos dizendo, aquele que aceita a correção será bem-sucedido. Aquele que aceita a repreensão corrige o seu caminho. Aquele que aceita a repreensão será bem-sucedido. Mas aquele que não aceita a repreensão tropeçará. Então, o prudente, quando você fala uma coisa para ele, para corrigi-lo, mais profundamente entra a repreensão do prudente do que 100 açoites no tolo. O versículo 10 aqui está dizendo, não seja tolo, aprenda rápido, aceite a crítica construtiva.
Quando alguém fala que alguma coisa que você fez não ficou muito boa, veja como melhorar. Não leve aquilo como para o lado pessoal negativo. Pense que a repreensão, a correção é uma oportunidade de crescimento. Versículo 11: Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Então, quem é o rebelde? Aquele que vai contra o que é justo, contra o que é bom. Então, na verdade, o rebelde ele não busca nada a não ser o mal, ele busca o mal. Mas o mensageiro cruel se enviará contra ele. Em outras palavras, quem é rebelde vai receber o devido castigo. Versículo 12: Encontre-se com o homem a ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Estultícia significa tolice. Então, o versículo 12 está dizendo o seguinte: é melhor você se encontrar com uma ursa que teve os seus filhos roubados do que se encontrar com o tolo, quando o tolo está na sua tolice. Porque o tolo, você se encontrar com o tolo na sua tolice, ele vai fazer uma proposta, ele vai fazer um convite. E o convite que ele vai fazer, por ele ser louco, é para fazer coisas erradas. Então é melhor encontrar uma ursa que foi roubada dos filhos, porque você sai correndo, você faz alguma coisa para ficar longe dela, porque você sabe que ela está raivosa, a ursa, do que encontrar o tolo. Porque o tolo, ele pode ser simpático. Ele pode chegar e dizer: "Ei, vem aqui, ó. Eu vou mostrar para você uma proposta bem boa para você." O louco, na sua tolice, ele pode enganar e pode levar a pessoa à ruína. Por isso que o versículo 12 está dizendo: é melhor encontrar uma ursa feroz, porque perdeu os filhos, do que encontrar o louco na sua tolice. Porque o louco na sua tolice pode ser o esperto, querendo lançar uma proposta para me enganar e me corromper e me levar ainda para o caminho errado. Agora, se encontra a ursa feroz, eu saio correndo, eu fico livre, eu recebo o livramento do mal. Versículo 13: Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Então, o versículo 13 está dizendo: se você retribui o bem com o mal, você vai receber o mal sobre a sua vida. É a lei da semeadura. Se você praticar o mal, você vai receber o mal. Versículo 14: como soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. Porfia significa ficar discutindo, é discussão. Então, da mesma forma como quando você solta uma represa, você abre a parede de uma represa e as águas saltam de uma vez com força, assim é o princípio da contenda. Deixa por isso a discussão antes que sejas envolvido. Então, o versículo 14 fala: antes de você começar uma discussão, pense bem. Tenha domínio próprio em relação à ira. Se você sente que está muito nervoso, não comece a discussão, porque quando você começar a discussão sem autocontrole, sem saber o que você vai falar, em que tom vai falar e até que ponto vai falar, você vai gerar uma desgraça. Quando você solta as águas de uma represa, as águas vão e destroem tudo que está pela frente. Então, não discuta, tenha domínio próprio. O versículo 14 fala para você cuidar das suas emoções, para você ver bem antes de começar uma discussão, para você não causar destruição no seu negócio, no seu relacionamento, na sua vida. Versículo 15: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, versículo 15: não justifique o ímpio, aplique o castigo naquele que faz a coisa errada, e não condene o justo, não coloque o justo na mesma balança do que o ímpio, porque para o Senhor isso é errado. Esse versículo 15 tem uma aplicação nos pais, que muitas vezes um filho faz a coisa errada
e o pai e a mãe falam, os dois ficam de castigo. Você tem que aplicar aquilo que é justo. O que fez a coisa errada recebe o castigo. Aquele que começou a discussão, que deu motivo da provocação, é que tem que receber o castigo. Aquele que, se o outro respondeu de maneira mal educada, aí ele vai receber o castigo proporcional. Tem que ser em proporção, tem que ser justo na aplicação da disciplina. Versículo 16. Esse versículo 15 também se aplica para negócio. Você tem colaboradores, tem pessoas que punem a equipe. Você tem que verificar quem foi que fez a coisa errada e a aplicação da advertência, da correção, tem que ser individual, justa. Versículo 16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? O versículo 16 fala, não adianta colocar dinheiro na mão de quem é tolo. Ele não sabe escolher o que comprar. Então busque entendimento para poder fazer a compra da sabedoria. Provérbios capítulo 4 fala assim, adquire a sabedoria com tudo que você possui, adquire o conhecimento, o entendimento. Então, o capítulo 4 de Provérbios fala: invista os seus recursos em treinamento, em curso. Aprenda o que tem valor, para que na hora de você fazer a compra, você compre o que tem valor. Versículo 17 está aqui em laranja escuro, porque fala sobre a questão da família. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então, o versículo 17 está dizendo assim: valorize os seus amigos, porque na angústia, esse amigo que você tem pode ser o seu irmão. Na angústia nasce o irmão. O versículo 17 explica que muitas vezes tem amigos que em todo tempo você deve valorizar os seus amigos. Se você valoriza os seus amigos, tem um bom relacionamento, aprofunda o relacionamento com seus amigos, na hora da angústia, ele será como seu irmão. Ele estará lá pela comunhão que você estabeleceu com esse amigo. Versículo 18. Ah, mas eu fiz isso. Talvez você fez isso para alguém e a pessoa virou as costas para você. Isso pode acontecer também, mas aí aquela pessoa nunca foi sua amiga. Ela só revelou quem ela era no momento da angústia. Aquele que realmente é seu amigo vai ser o seu irmão na hora da angústia. Versículo 18. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Então o versículo 18 fala sobre fiança e também fala sobre emprestar dinheiro. Quem tem falta de entendimento dá a mão, mas quem tem entendimento não dá. Então não empreste dinheiro, não seja fiador de ninguém. Provérbios capítulo 6 fala claramente: se você aceitou ser fiador de alguém, corra atrás da pessoa, não dê sono aos seus olhos, enquanto você não se livrar dessa obrigação. Então, se você assume a obrigação de ser fiador de alguém, se você empresta dinheiro para alguém, você está sendo, pelo texto de Provérbios, uma pessoa que não tem entendimento. A pessoa que pede dinheiro emprestado é porque não sabe administrar recurso. Ela está nessa situação porque ela não administra o seu recurso. É diferente daquela pessoa que perdeu o emprego, diferente daquela pessoa que você conhece que sempre paga as contas em dia, mas que ocorreu uma má sorte. Nesse caso, você não tem que emprestar o dinheiro ou é, nesse caso, você tem que fazer uma doação. Você precisa ter generosidade, porque a pessoa caiu em uma má sorte. Mas a pessoa que vive pedindo dinheiro emprestado, que vive pedindo fiança, é uma pessoa que não aprende a fazer a gestão do seu recurso e fica usando o recurso dos outros e fazendo outras pessoas de bobas. Então, você que tem entendimento, vai verificar se é caso de doação, porque a pessoa caiu numa má sorte, ou se é caso de você dizer não, porque a pessoa que pede emprestado não vai devolver para você. E você tem que dizer não
e dizer para a pessoa que ela tem que correr atrás de treinamento para administrar melhor o seu próprio recurso. Você tem que dizer isso para a pessoa, para que a pessoa pare de ficar pedindo dinheiro emprestado. Agora, se você faz a doação porque você quer fazer uma boa ação, você vai estar fazendo a coisa errada. Você não pode emprestar o dinheiro para quem usa o dinheiro de maneira ruim. Quando você dá o dinheiro para ela, você incentiva a pessoa a continuar fazendo a coisa errada. Ela sempre vai voltar e pedir emprestado para você. E ela nunca vai crescer. Então, o dizer não também tem um caráter de disciplina e de fazer a pessoa crescer e mudar o comportamento dela. Versículo 19. O que ama a contenda ama a transgressão. O que alça sua porta busca a ruína. Então, o que ama a contenda ama a transgressão. Quem ama viver em guerra com os outros, quem ama isso, ama fazer a coisa errada. Transgredir é fazer a coisa errada. Quem ama a contenda ama fazer a coisa errada. Ama discutir, criar problema, arrancar a paz das pessoas. E o que alça sua porta busca a ruína. A porta aqui significa a sua casa. Então, aquele que ergue a sua casa, ergue a sua razão sobre os outros, busca a ruína. Aquele que quer prevalecer sem motivo em relação ao outro, busca a sua ruína. Versículo 20. O perverso de coração nunca achará o bem. Quem tem o coração do mal nunca vai encontrar o bem. E o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Língua dobre é língua dobrada. Língua que não fala a verdade. A língua reta é o contrário da língua dobre. Língua reta, que fala coisas retas. O que tem a língua dobre, a língua para falar coisas duvidosas, coisas mentirosas, coisas que falam mal a respeito do próximo, virá a cair no mal. Versículo 21. O que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. Laranja escuro é sobre os versículos da família. Então, o que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. Ninguém gera um tolo. Uma criança não nasce tola. Você gera um tolo quando você não corrige o filho, quando não corrige a filha. Então, o que gera um tolo, quando você não está corrigindo, está gerando o tolo. Então, o versículo 21 está dizendo: corrija os seus filhos, eduque os seus filhos, porque se você não educa, está gerando um tolo e, para sua tristeza, isso vai acontecer. Você está fazendo isso. O pai do insensato não se alegrará. 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. O versículo 22 está dizendo: escolha a alegria. Aí você vai dizer assim: como assim escolha a alegria? Estou desempregado, estou com uma crise na minha família e eu vou escolher a alegria? É claro que eu vou ficar triste. Só que se você ficar triste, o versículo 22 fala na segunda parte: o espírito abatido virá a secar os ossos. Você vai ficar sem apetite, vai perder a sua saúde, vai ficar com os ossos secos, como está escrito aqui, por causa do espírito abatido. Se você alegra o seu coração, você incentiva as pessoas a perdoarem, incentiva as pessoas a lutarem, incentiva as pessoas a passarem por cima desse momento difícil. Isso vai ser um bom remédio. Então você pode estar passando por uma crise e você pode dizer: nós vamos sair dessa, nós vamos vencer. Você pode acordar todos os dias e dizer: vamos orar ao Senhor, vamos ler a palavra. Ah, está faltando, mas logo, logo vamos ser abençoados e tudo isso vai passar. Percebe que quando você tem o coração alegre, você dá o remédio para as pessoas ao seu redor? Agora, quando você se abate, você deixa todo mundo abatido. Então, quando você estiver num ambiente onde todos estão abatidos, seja a pessoa que
traz alegria. Procure incentivar as pessoas a buscarem a Deus, incentive as pessoas a procurarem, olharem, focarem na solução do problema, não no problema. Quando você foca na solução, pensando como vamos sair disso, você está trazendo remédio. 23. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Então aqui, ó, é esse versículo 23 que fala como que o ímpio usa o presente. O ímpio, o que pratica a maldade, ele tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça, para fazer a justiça, para fazer a pessoa praticar a injustiça. Versículo 24. No rosto do sábio. Esse versículo 23 mostra que quando você é líder de alguma empresa, quando você é líder de alguma equipe, você tem que prestar atenção do motivo que a pessoa te deu o presente. É porque a pessoa tem consideração por você? Ou é porque você ocupa essa posição e ela quer ganhar algum benefício, alguma vantagem? E se você percebe uma intenção maliciosa, você tem que ver qual caminho tomar com aquela pessoa. Então, a questão dos presentes aqui no capítulo 17, ela fala, de um lado, é uma forma de você mostrar atenção, amor, carinho, afeto por alguém, mas também você é uma forma de pessoas que são ruins, que são más, usarem isso como estratégia para corromper a justiça. Você tem que prestar atenção de que lado você está e ver qual o contexto que você recebe e qual o contexto em que você dá o presente. Versículo 24. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. Quando o versículo 24 está dizendo, no rosto do sábio se vê a sabedoria. Significa, o sábio ele está focado em resolver o problema da melhor forma possível. Mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. As extremidades da terra são o norte, o sul, o leste e o oeste. Os olhos do louco não têm foco. Ele olha para o norte e para o sul ao mesmo tempo. Olha para o leste, para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Ele não foca nas coisas. O louco, ele tem os olhos nas extremidades da terra. Agora, o sábio, o rosto dele, você vê a sabedoria. Ele foca naquilo que tem que resolver naquela hora. Versículo 25. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Então, o versículo 25 é sobre família. Mais um reforço. Você que é pai, você que é mãe, tem que cuidar do seu filho para educá-lo no reino de Deus, para que ele não traga tristeza no futuro. Ou para que, se ele ou ela escolher o caminho da insensatez, você tenha tranquilidade de dizer: eu fiz a minha parte. Versículo 26. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. Então, não é justo você punir aquele que faz a coisa correta. O versículo 26 está dizendo: você tem que punir quem tem que ser punido. Aplicar a justiça. 27. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Então, quem tem conhecimento não fica falando toda hora. Quem tem conhecimento retém as suas palavras. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento. Ele vai verificar se é para falar, quando é para falar, que forma e que tom é para falar. E às vezes não vai falar, porque se ele percebe que a pessoa é tola, Provérbios capítulo 9 fala que o tolo, quando ele é corrigido, ele afronta aquele que o corrige. Então, se o sábio ele vê que a pessoa é uma tola, ele não vai dizer nada, porque ele sabe que ele vai ser afrontado por trazer a correção. Então, o sábio ele verifica se vale a pena falar. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento. Se vale a pena falar, se é para falar, que hora que é para falar, em que tom que é para falar, em que momento que é para falar. Tem conversas que você tem que falar em público.
no grupo. Tem conversas que você precisa chamar a pessoa em particular para falar só com ela para que ela possa crescer. Lá em Mateus, no capítulo 18, no capítulo 16, no versículo 18, está escrito que Jesus trouxe uma orientação, dizendo assim que se o teu irmão estiver andando no caminho errado, chama ele em particular e corrige ele em particular. Se ele mudar, você ganhou o seu irmão. Se ele não mudar, aí você chama mais um como testemunha, tenta corrigir ele. Se ele aceitar, você ganhou o seu irmão. Se ele não aceitar, aí você leva a questão para a igreja e trata aquela pessoa como uma pessoa que você não conhece. Então nós vemos que Jesus, ele mostra que até nos nossos relacionamentos, você tem que ver se primeiro fala só com a pessoa, se depois traz mais uma testemunha, e se depois ela não muda, aí você leva para a igreja. Então, retém as suas palavras do que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Quem tem entendimento tem um espírito valioso. Versículo 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. Então, o versículo 28 fala: se você não sabe o que falar, é melhor ficar quieto, porque até o tolo, quando cala a boca, quando ele fica quieto, ele passa por sábio. Se você não tem a informação correta e exata, não fale. Busque conselho primeiro para depois falar. Só confirmando aquele texto que nós falamos, que Jesus disse para corrigir os irmãos, está em Mateus capítulo 18. Aqui em Mateus capítulo 18, veja os versículos 15, 16 e 17. Vamos ler aqui o 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então esse texto está aqui confirmando, Mateus, capítulo 18, versículo 15, 16 e 17. Então tem a hora certa de falar, o momento correto de dizer. E, às vezes, você tem que falar só com a pessoa, depois com uma ou duas testemunhas, depois para a igreja, para depois, se a pessoa não escuta a correção, tratar como se você fosse um desconhecido. Essa é a meditação de Provérbios 17. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não recebeu a Jesus como Salvador da sua vida, creia nele e receba Jesus. Quando você recebe Jesus, você tem o perdão dos pecados, você se torna filho de Deus, filha de Deus, você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que começa a ficar com você todos os dias, em todos os momentos, e quando você morrer, você vai residir no céu para sempre. Se você quer receber a Jesus e receber essas bênçãos, faça uma oração comigo. Repita essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para que eu possa morar eternamente contigo. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você agora recebeu a Jesus. Você recebeu o perdão dos seus pecados, porque quando Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele lá, aquele sangue foi para isso, para que quem receber ele, receba o perdão dos pecados. Agora você é filho de Deus, você é filha de Deus, você recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai colocar um aperto no seu coração quando você estiver fazendo alguma coisa errada, ou estiver para fazer alguma coisa errada. E ele vai colocar paz no seu coração quando você estiver no caminho correto e ele vai falar com você. Preste atenção na voz do Espírito Santo. Ele fala de maneira suave e ele diz: por que você não faz isso?
Faça dessa forma. Siga por esse caminho. São pequenas orientações no dia a dia que o Espírito Santo vai ajudar você a encontrar o caminho correto. Leia a Bíblia e o seu nome foi escrito no céu, no livro da vida. Quando você partir, você vai estar com ele para sempre na eternidade. Procure uma igreja que prega que toda adoração é exclusivamente de Jesus. Honre a Jesus. E você não precisa adorar nenhum anjo, nenhum santo, nenhuma imagem, porque o próprio Pedro escreveu na carta de 1 Pedro que o único fundamento da igreja é Jesus. Então, honre a Jesus, ore somente a Jesus, peça tudo exclusivamente para Jesus, porque a Bíblia revela que ele é o nosso único intercessor diante de Deus. Deus abençoe a sua vida, continue meditando em Provérbios, Deus tem muita bênção para a sua vida e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas da sua casa, porque quanto mais amigos e as pessoas da sua casa conhecendo a palavra de Deus, mais o seu ambiente é transformado com pessoas que seguem o reino de Deus. Mais comunhão você tem, mais relacionamentos você tem e decisões melhores você e toda a sua família vão tomar, e isso vai trazer o progresso, o sucesso, a felicidade, a alegria e o derramamento das bênçãos de Deus e a salvação e o livramento de todo mal. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente, na graça e paz de Cristo. Amém.